Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nesta manhã de sexta-feira trago para vocês uma notícia muito boa para vocês começarem o sextou de vocês com o pé direito. A guerra dentro da extrema-direita acaba de se intensificar. A briga entre os bolsonaristas do alto escalão agora toma novos rumos após a notícia que Bela Megali trouxe no final da noite de ontem, informando que Tarcísio é o escolhido pelo Centrão para ser o candidato à presidência de 2026. E o Paulo Figueiredo já gravou um vídeo desesperado com a decisão do Centrão, que provavelmente vai intensificar a guerra e rachar de vez o bolsonarismo, rachar de vez a extrema-direita no Brasil. Para vocês terem noção, essa notícia é tão boa porque com o cenário atual do jeito que está, Lula já vence Tarcísio com facilidade. Isso segundo a última pesquisa da Atlas que foi divulgada. E agora vocês imaginem como é que vai ficar a situação de Tarcísio quando Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo intensificarem os ataques à candidatura dele, porque atacando eles já estão, e grande parte dos bolsonaristas raízes já declararam que só votam em Jair Bolsonaro. Se for Tarcísio, vão anular o voto. Então imagine no momento em que Eduardo Bolsonaro intensificar esses ataques. Com certeza, Tarcísio vai derreter ainda mais. Vejamos, por exemplo, o vídeo que o Paulo Figueiredo gravou na noite de ontem, desesperado ao ficar sabendo dessa notícia de que Tarcísio será o candidato à presidência pela extrema-direita em 2026. Ele surtou e disse que quem tem que ser o candidato tem que ser Eduardo Bolsonaro. Olha só. Se não houver anistia, não há eleição no Brasil. A discussão sobre 2026 passa a ser absolutamente inócua. Passa a ser absolutamente ridícula. Quem vai ser o candidato da direita de 2026? Ora, quem vai ser o presidente eleito em 2026? Vai ser quem o sistema quiser, pô. Não interessa o que eu acho, o que você acha, a disputa do Eduardo, a disputa do Tarcísio. Se for Tarcísio, é porque o sistema aceitou que o Tarcísio vai ser o candidato. E aí nós teremos um candidato do sistema. Se o sistema não quiser o Tarcísio, e quiser o Lula, vai ser o Lula. Essa concessão de falar, não, pelo menos temos tal candidato ou temos tal candidato. Nós não vamos sossegar nestes termos. Nós vamos continuar brigando por uma anistia ampla, geral e restrita. Doa quem doer. E se houver uma anistia ampla, geral e restrita, ora, Jair Bolsonaro ainda continua inelegível, algo que pode ser sim revertido. Mas Eduardo está elegível. Ou Flávio. Mas Eduardo está elegível. E este é o candidato que representa o nosso movimento. Tarcísio, ótimo, governador, seja feliz na sua reeleição, nada contra. Mas o candidato que representa respondam vocês nos comentários. Quem é o candidato que representa a sua visão para o Brasil? Caso Jair Bolsonaro não possa disputar, quem é? E é você que tem que determinar as coisas numa democracia. Por isso que sem anistia não há eleição, não há democracia. Ah, mas e o Eduardo? Eduardo não está fazendo conta política. Eduardo não está se dispondo a ser presidente da República porque ele quer. Ele está se dispondo a ser presidente da República porque ele entende que ele é a pessoa mais qualificada para dar continuidade ao movimento político do seu pai, caso o pai não possa fazê-lo, por questão de saúde, por questão de elegibilidade, o que quer que seja. E não vão ser 3 ou 4, meia dúzia, 15 caciques do Centrão que vão intimidar a classe política, ou o próprio presidente Bolsonaro, ou quem quer que seja, para determinar quem vai ser o candidato. Quem tem que determinar quem é o candidato é o povo, de forma livre, e o único caminho para isso é a anistia. E eu vou dizer para vocês, vocês vão perder. Eu tenho confiança de que vocês vão perder. Pessoal do céu, quanto absurdo esse cara disse agora. Eduardo Bolsonaro, um cara capacitado para ser presidente da República, já é uma piada. Agora, o cara mais capacitado para ser presidente da República nesse momento só pode ser comediante esse cidadão. E é muito bom a gente ver o desespero desse cara, né, pessoal? Vendo que o plano dele fracassou, vendo que o plano de Eduardo Bolsonaro fracassou nos Estados Unidos. Não conseguiram mudar em nada o destino de Jair Bolsonaro. Ele está praticamente preso porque todos sabemos que ele vai ser condenado à prisão nesse julgamento que se inicia agora dia 2 de setembro no Supremo Tribunal Federal e agora abandonado de vez pelo Centrão. Segundo a revelação da Bela Megali, o Centrão já tem até a data para Jair Bolsonaro anunciar Tarcísio como sucessor do bolsonarismo. E a parte boa pra gente de tudo isso é que as pesquisas já apontam vitória do presidente Lula sobre o Tarcísio. E eu estou achando maravilhosa essa briga dentro da extrema-direita. Que coisa linda, por mim que eles briguem e se autodestruam. Vocês concordam? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, deixe seu like no vídeo, vai curtindo aí. E eu queria mostrar para vocês uma entrevista vergonhosa que o governador do estado de Minas, Romeu Zema, deu ao portal Metrópolis. Pessoal, o que esse cara tá fazendo para tentar acenar pro bolsonarismo, para Jair Bolsonaro, para dizer olha eu aqui, me coloca como candidato a presidente,
é ridículo, pessoal. A declaração que ele deu agora durante a entrevista é de que foi o presidente Lula quem começou com essa história de tarifaço, quem provocou o tarifaço norte-americano sobre o Brasil. Gente do céu, que absurdo. Vamos ver aqui a declaração dele pra gente comentar depois. Família Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele e o Paulo Figueiredo, que é um jornalista, e o Paulo Figueiredo nos disse aqui, numa entrevista essa semana, que eles funcionam ali como informantes do governo Trump, né? Eles levam as informações com relação ao Brasil e o Trump, obviamente, toma as decisões a partir do que ele é informado. Nesse sentido, na época em que essas medidas foram tomadas, né, do tarifaço, alguns governadores acabaram até comemorando um pouco essa retaliação ao Brasil. O senhor acabou de dizer o quanto o Estado está prejudicado e os incentivos que terão que ser dados para todo mundo que vai ser afetado com relação a isso. Essa conduta da família Bolsonaro para tentar salvar o Bolsonaro de uma prisão é legítima? Andresa, ninguém está acima do interesse de uma nação, qualquer que seja essa pessoa, né? Pode ser o presidente, o ex-presidente, o papa, o senador, o governador, ninguém. Antes de tudo, o Brasil. Então, discordo de qualquer opinião que coloque alguém acima do interesse da nação. Agora, precisa ficar muito claro aqui, Andresa, quem começou todo esse problema foi o presidente Lula. Desde o início desse governo dele, ou desgoverno, ele tem criticado sistematicamente os Estados Unidos, o presidente Trump. E nós temos de lembrar que o Brasil tem um histórico de relações comerciais, diplomáticas com os Estados Unidos e com todos os países do mundo exemplar. Nós não tínhamos no passado presidente que ficava criticando, opinando, questionando o dólar, e o presidente Lula, infelizmente, se colocou nessa posição. Eu já falei, só falta ele criticar o sistema métrico decimal, né? Se o dólar é adotado historicamente por uma série de motivos, é a medida monetária do mundo, por que querer questionar algo que está funcionando? Nós temos tantos problemas mais sérios, tem tanta gente passando fome, precisando de emprego. Gente do céu, quanto absurdo esse cara disse. É vendo declarações como essas que a gente vê como a direita se afundou nessas figuras do bolsonarismo. Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e todos os seus asseclas que nós já conhecemos. Esses caras juntos acabaram com a reputação da direita no Brasil. Todos esses caras jogaram a direita no fundo do poço. Basta vocês fazerem uma análise no dia de hoje. Qual a figura de direita que restou no Brasil? O bolsonarismo engoliu todas as figuras que existiam e levou consigo todas essas pessoas para o fundo do poço. E aí o cara vem dizer que quem começou o tarifaço foi o presidente Lula. É de uma desonestidade intelectual, pessoal. China, Canadá, Alemanha, França, Portugal, México, Espanha, Austrália, Chile, Japão, Coreia do Sul, Colômbia, Áustria, Suíça, Holanda, dentre outros, todos esses começaram também então o tarifaço. Gente do céu, como é que o cara pode chegar nesse ponto? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, pessoal. Curte para nos ajudar. Comenta o que você achou do vídeo, das notícias. Compartilhe. Logo mais a gente volta com mais notícias. Uma ótima sexta a todos. Logo mais a gente se vê.